7h48, agora é hora da Semana do Empreendedor. A Ulha Negra apresenta a partir de agora uma série de entrevistas na Semana do Empreendedor. Muito bem, hoje a gente vai receber um jovem advogado, ele também é membro da AGE, Associação dos Jovens Empreendedores de Criciúma, e claro que o assunto é esse, empreendedorismo. Jean Coral tem nome de jogador de futebol, mas não é o Jean Coral do Criciúma. É parente, é? Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Eber? Na verdade não tem um parentesco não, mas na época do auge do Jean Coral era muito confundido, era bastante novo na época e o pessoal mal acreditava que o nome era parecido, por coincidência. Mas é um homônimo Jean Coral? Jean Coral. Os dois? Os dois. Tu é de Morro da Fumaça também? Não, minha família é originária do Meleiro, Morro Grande, aquele lado lá. Uhum. Não tem parentesco direto com ele não. Coral é italiano ou não? Italiano. Porque não apesar de ter uma grande colônia italiana Sim. Aqui, não é um sobrenome muito comum. A origem da família Coral é em Nova Veneza. Realmente, meu tataravô, ele é italiano e foi um dos fundadores da colônia lá. O teu Jean é com G ou com J? Com J, meu nome, Jean. Então é igual... É igual o Jean Coral, o nome é igual mesmo. Ipsis literis. Isso aí. Jean Coral, mas bate uma bolinha também, não? Não, nada. O Jean surgiu muito bem, rapaz. Só o nome de coincidência. Eu lembro do Jean Coral, eu fiz esse jogo para uma rádio em Brasília, porque na época, o Brasiliense, que é um time ali da região da cidade satélite, que diz, né, Taguatinga, ele pertencia ao Luiz Estevão, famoso senador Luiz Estevão. E aí a rádio do Luiz Estevão queria fazer o jogo aqui contra o Criciúma e não queria mandar a gente de lá, me contratou, eu fiz o jogo pros caras e o Roberto Cavalo promoveu a estreia do Jean Coral. Trouxe do Júnior e o cara deu, 2 minutos de jogo, primeiro toque dele na bola, gol. E aí ficou marcado. Foi estouro. Eu acompanhei a história dele porque o nome, né, me chamou a atenção. Chamou a atenção. Espero um dia, quem sabe, conhecer ele, trocar uma ideia aí também. Legal. Eu sei que o mundo do futebol é difícil, deve ter sido difícil a carreira do Jean Coral, mas como é que se faz para investir e numa carreira que é tão concorrida como a advocacia? Você exerce a função no rigor do que ela representa? Você partiu para uma outra área? O que você pode dizer a respeito da sua profissão, Jean? Bom, somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil, 1.200.000 aproximadamente. E essa semana vai vir contador aqui, vocês podem questionar para eles que na área deles também há concorrência, e só para se ter uma ideia, né? Nós somos o dobro de contadores no Brasil hoje. Então imagina a concorrência como ela é na nossa área, né? Isso é algo que é real. Mas isso é bom ou ruim quando se forma muitos profissionais? Olha, tem outra informação que também chama a atenção, que nós somos o país que mais tem faculdade de direito no mundo, né? A gente tem mais faculdade do que o resto do mundo. Então essa coisa de concorrência... Cara? Sim, o Brasil tem em torno de 1.500 faculdades contra 1.200 do resto do mundo junto, né? Então é uma informação que chama a atenção, até a OAB já pediu até para o MEC segurar um pouco a criação de novos cursos de direito. A concorrência é algo que é real. Né? Então como que a gente lida com isso? Por outro lado, nosso país também tem muita oportunidade, porque tem muita problemática, né, no dia a dia jurídico, em todas as áreas, não só na área tributária, que é a área que eu atuo. Então, se por um lado tem muitos profissionais, por outro também tem muita oportunidade, né? Cabe aos profissionais aí se diferenciarem, buscarem atuarem de uma forma mais específica, né, não tão generalista como era feito no passado, e realmente, né, se especializar, se diferenciar, né? Legal. Agora você estava falando da quantidade de profissionais. Quando se forma muito profissionais, assim, a toque de caixa, claro, a qualidade não fica comprometida? Esse é uma das discussões que a OAB tem com o MEC, né? Porque realmente tem muitas faculdades de direito, realmente se profissionalizou, né, esse mercado de faculdades de direito. Essa é uma questão que está em discussão atualmente, e que foi até abordada se era possível que o MEC segurasse um pouquinho a criação de novos cursos de direito para avaliar a qualidade, né, desses cursos que se tem no mercado. Mas, para mim, eu confesso que é difícil tomar partido quanto a isso, mas eu penso que realmente a quantidade de advogados é um desafio, sim, mas em relação à oportunidade é algo superável. É uma boa área para se empreender hoje no Brasil, sim, porque abre um leque tremendo. Abre um leque muito grande, né, na parte, não só para advogar, como nas carreiras jurídicas, né, essa parte de concurso. Eu acho que o direito até para empreender, ele é viável porque ele te dá uma visão muito ampla de negócio como um todo também. Ele ajuda, né? Frente a tantas dificuldades como na própria área tributária que o empresário brasileiro enfrenta, por exemplo, as oportunidades são imensas. Você está falando que é especialista em área tributária. Sim.
Sim. E se tem uma discussão muito grande justamente para como é que vai se empreender num país com uma carga tributária tão voraz. Aliás, já se discute, né, um pacote de uma reforma tributária que possa ajudar a desenvolver a economia, justamente alavancando o empreendedorismo. Como é que você observa essa situação da carga tributária hoje no Brasil? Olha, não é à toa que a gente tem uma reforma tributária em andamento, né, Heber? Ela não justifica aí todos os nossos problemas, não resolve todos os nossos problemas, mas, claro, é uma boa luz no fim do túnel, que deixa todo mundo esperançoso, né? A gente aposta muito nisso. E falando de carga tributária, para mim foi algo que desde quando eu era analista financeiro de uma indústria aqui da região me chamou a atenção, que é uma das grandes dificuldades do empresário, né? E eu foi me levando aí a um objetivo, um sonho de realmente empreender na advocacia, de ajudar, né, o desenvolvimento regional, ajudar as empresas a poderem gerar mais empregos e poder ter mais resultado. E quando a gente fala de carga tributária, até o Edinho esteve aqui na segunda-feira, foi falado isso, né, que é um dos pilares aí da dificuldade do empresário. E posso comentar até alguns dados, né, para a gente poder ter uma noção dessa complexidade tributária no Brasil. Por favor, doutor. Hoje, a gente só não paga imposto no Brasil. Se fosse só, por exemplo, uma empresa tem uma carga tributária de R$10 mil e ela pagasse lá alguns boletos, tudo bem, né, isso terminaria por ali. Seria uma carga alta, uma carga tributária alta, mas acabaria por ali. Só que o que acontece é que as empresas precisam investir em tecnologia, né, sistêmica, em profissionais contadores, advogados, consultores. Então, esse pacote, né, de imposto que ela paga, de 10 mil, vai para 15 mil, por exemplo. Ela gasta tempo e mais dinheiro para conseguir pagar imposto. Esse é um dos pilares da reforma tributária atualmente, inclusive. Então, quando você começa a analisar isso, se percebe, né, por meio de relatórios que o pessoal do impostômetro lá faz, geralmente, que o Brasil ele é líder, né, de burocratização na área tributária no mundo. Se a gente comparar o Brasil... Isso não é lenda, não? É verdade? Verdade. Relatórios feitos aí pelo IBPT, estudos, né? Quando a gente compara o Brasil com a Noruega, por exemplo, a nossa complexidade tributária é 32 vezes maior. Aí talvez você pense, bom, mas a Noruega é um país desenvolvido, a nossa carga tributária também é complexa, 7 vezes mais complexa que Serra Leoa, né? Um país africano que é um dos mais pobres do mundo. Sim. Então, realmente a gente percebe que tem algo errado aí, que algo precisa ser feito, né? Foi isso que me motivou a empreender na advocacia, especialmente na área tributária. Não tem jeito. O empreendedorismo ele vai alavancar a economia de um país. E a partir do momento que você tem tantos entraves para se empreender, muitos projetos acabam morrendo na casca. O cidadão acaba desistindo. Perfeito. Né? É isso, né? É um dos fatores que muitas empresas fecham. Com certeza a carga tributária está ali entre esse rol de motivos, né? E de que forma age, estimula jovens empreendedores a encarar todos esses desafios? Eu sei que vocês se reúnem constantemente. Sim. É o maior núcleo da SIC hoje, né? Isso, conforme o Edinho comentou na segunda-feira, realmente, né, estamos com em torno de 80 associados. Eu estou lá há alguns meses e o que me chamou a atenção a participar da AGE foi o Feirão do Imposto que eles promovem, né, anualmente. Traz essa parte da conscientização, que vai muito, né, no trilho que eu também caminho. Esse feirão do imposto é muito legal, né? Sim, cara? Conscientização. Já teve o lance de vender gasolina sem imposto, para a gente ter uma noção de quanto custaria e, né? É um negócio impressionante mesmo. Nesse último agora trataram de questão do chopp, né? Tinha um chopp ali fornecido por uma cervejaria da cidade. Sim. E o que me chama a atenção realmente são os encontros também quinzenais que são feitos, essa questão de você aprender em vários aspectos, né? Porque na advocacia... vocês debatem lá? Olha, até como eu estava comentando, na advocacia, no direito, né, na faculdade, a gente não tem muita noção de empreendedorismo, né, de finanças, de marketing. E esses eventos trazem muito sobre isso, né? Profissionais da cidade de grande bagagem, profissionais com muito conhecimento que nos ajudam aí a ter uma noção, principalmente no meu caso, né, não só do direito, mas de outros meios né, de como se empreender. Então, são alguns aspectos que é muito legal debater lá, né? Essa questão do desenvolvimento pessoal. Inclusive, né, estou lá há poucos meses e me concederam essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. Isso eu acho muito bom, muito proveitoso. E me chama a atenção alguns outros projetos que a AGE é envolvida, né? Tem até um projeto que é o Motiva Jovem, do Nicolas Martins, que eu acho que vai estar aqui contigo amanhã. O presidente da fundação? Sim. E ele tem um projeto que é o Motiva Jovem, né? Que a AGE está totalmente engajada. Eu percebi que eles estão envolvendo a comunidade carente de maneira geral, dando noções de empreendedorismo. Mas isso que é legal, Isso cara. É muito bacana, muito demais. E, inclusive, eu vi que eles deram um livro nesses 2 encontros.
Encontros, né? Que é um livro do Geração de Valor, do Flávio Augusto, que você conhece. Flávio Augusto é aquele que é o dono do WhatsApp, dono do Orlando City. Do Orlando City, né? Eu vi uma entrevista dele no Gentili, Danilo Gentili. Sim. Eu fiquei impressionado. Eu também. Eu li esse livro dele em 2014, um amigo meu, que por sinal é meu sócio hoje, me emprestou e fez uma diferença tremenda na minha vida. O cara do nada? Sim. E é do nada mesmo. Ele era um trabalhador carioca, típico, né? Que pegava não sei quantos ônibus para ir trabalhar. No subúrbio do Rio. O cara hoje é o dono do Orlando City. O Kaká era funcionário dele até pouco tempo atrás. Perfeito. É um negócio visão empreendedora. Então, essas coisas chama atenção. O que vale no empreendedorismo? Arrojo, criatividade, tudo junto, conhecimento? Olha, eu acho que você... O Flávio Augusto mesmo, a gente está falando dele, né? Aproveitando o ensejo, ele tem uma frase que a gente precisa pensar fora da caixa, né? Pensar diferente e buscar se destacar, não ser só mais um no meio da multidão, né? Então, a gente deve aproveitar essas oportunidades, como, por exemplo, a própria AGE oferece, né? Para nós associados, de estar sempre antenado em quais as novidades, né? A tecnologia, por exemplo, que inclusive na advocacia, não sei como que está isso no rádio, mas na advocacia isso também está chegando, né? Tudo interligado. Então, você realmente precisa estar em constante movimento. Acho que é o que eu penso realmente, né? Vocês não se acomodar em frente às oportunidades de melhorar cada vez mais, porque o avanço ele vem de forma natural, quando você procura. E claro que o cidadão também tem que ter aptidão e treinar isso. Eu uso 2 exemplos de casos de empreendedorismo de 2 pessoas que aparentemente não tem nada a ver com empreendedorismo, que são 2 desportistas. O Ronaldo Fenômeno e o finado Ayrton Senna. Tá. O Ayrton Senna, um cara de família rica, que teve oportunidade de estudo, foi morar na Europa e tal, mesmo sendo um desportista, ganhando milhões e milhões como um piloto de Fórmula 1, foi o cara que trouxe a Audi para o Brasil. O cara tem uma visão empreendedora gigantesca. Frank Williams, que era o dono da equipe que ele morreu, disse que ele tinha um projeto maluco de ser presidente do Brasil e ele ia conseguir porque o homem era tinhoso. E o Ronaldo Fenômeno, o cara sem estudo, saiu do subúrbio do Rio, e eu vi uma entrevista, não sei se foi do Romário, do Ricardo Rocha, que em 94, no tetracampeonato, ele de 17 anos, não jogou nenhum jogo, ficou no banco de reservas, ele sozinho negociava os seus contratos com as empresas que já viam ele como um atleta em potencial. Sim. Os caras falavam que ele negociava assim de uma maneira que nem os empresários do jogo, o Ronaldo Fenômeno. Hoje ele tem uma empresa que assessora, ele conversa com ele, tu vê que é um cara... essa situação, um exemplo de um cidadão que não teve oportunidade de estudo, de um que teve, mostra que de fato vai da vontade da pessoa em adquirir o conhecimento. Eu acho que isso é fundamental para o empreendedorismo. Sim, eu concordo, não sabia dessas informações do Ronaldo. Tem aquela coisa de você falar sobre talento e sobre treino, né? De vontade de você realmente aprender e continuar se aperfeiçoando. Então, eu acho que isso realmente faz muito sentido, né? Do Ronaldo, foi uma pessoa simples, né? Que talvez teve algumas oportunidades. Com certeza, em algum momento, alguém deve ter dado um tapinha nas costas dele. Isso aconteceu comigo, né? Eu não nasci assim, com vontade de fazer acontecer. Os outros integrantes da AGE também não. Com certeza, em algum momento, alguém dá um direcionamento, né? Por isso que também é importante, eu acho, essa questão do Motiva Jovem. Achei muito bacana. Porque o pessoal dá um caminho, né? Para as pessoas de baixa... renda, digamos, de que tem pouca oportunidade para que elas possam se aperfeiçoar. Talvez isso tenha acontecido com o Ronaldo, né? Com certeza. É porque é uma questão de oportunidade. O pessoal que enfrenta essa vulnerabilidade social, também existem grandes talentos lá, como também não quer dizer que o cara que tenha nascido num berço de ouro seja... Não, pode ser que o cara tenha um morto de ideia. Perfeito. Né? Então a gente precisa estimular, porque... O resultado disso, cara, vai ser uma nação próspera, tenho certeza disso. De modo geral, né? A gente partindo dessa questão política, até tributária, de maneira geral, realmente é o que vai fazer a diferença no futuro, né? A educação realmente... Quem pode participar da AGE? Eu posso aparecer lá? Como é que funciona? É um grupinho fechado? É uma patotinha? Como é que é? Bom, ontem o Jonathan falou sobre isso aqui, inclusive, né? Realmente, eu estou lá bem menos tempo que esses integrantes, mas não é uma patotinha. Quando eu cheguei, fui muito bem recebido. E independente de você ser empresário ou ser um profissional liberal, que é o caso, né, nosso, advogado, dentistas, tem médico lá também. Então, você só precisa estar associado, aliás, à SIC. Certo. Esse é o principal
requisito, digamos, né? Então, estando associado à SIC, você consegue se associar à AGEA e ter todos esses benefícios. Então, não existe isso de clubinho fechado, não. Quem quer participar realmente é aberto. Inclusive, depois que eu comecei a participar, 2 amigos meus já se interessaram, um se associou, o outro acredito que está em trâmite. E é legal isso, né? As pessoas, um vai levando o outro, né? Legal. O pessoal me lembrou aqui do Filipão também. Sabia que o Filipão era assim? O Filipão, quando jogava no Caxias, era ruim que dói. Sim. Mas ele tinha uma habilidade para negociar contrato, que ele começou a negociar contrato dos colegas de time, pediam, vai lá, negocia com o presidente o meu contrato e tal, e ele já ia pegando a comissãozinha e tal. São histórias interessantes de empreendedorismo. Legal. Obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Jean Coral, advogado, volte sempre, a Ulha Negra está sempre de portas abertas. Agradeço a AGE e a Ulha Negra pela oportunidade. Imagina. Muito bom ter conversado com vocês. Muito legal. Obrigado. Repeteco do Tempo, já a gente vai falar de esportes, e aí a gente vai falar de algo que não tem nada a ver com empreendedorismo.